Hoje, Menorá na TV recebe Mário Marques. Ele é jornalista, escritor, consultor de marketing e proprietário do Prefab Future, um sistema privado de pesquisas e pesquisas eleitorais. Mário Marques foi jornalista do Globo durante mais de 10 anos e vai contar umas historinhas de arrepiar de lá. Prefab é um dos institutos de pesquisa que praticamente cravou o resultado do primeiro turno das eleições. E Mário Marques vai nos explicar o que acontece nos institutos de pesquisa, por que as pesquisas podem falhar e vêm falhando, diferente das pesquisas do laboratório dele. É muito importante que você, que acredita que há manipulação nas pesquisas e você que acredita que não há manipulação nas pesquisas, ouça o que o proprietário de um laboratório de pesquisas tem a nos contar e a nos revelar. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Existem setores dos eleitores, principalmente aqueles que votam em Bolsonaro, que imaginam que exista algo arquitetado para que as pesquisas deem Lula como vitorioso e prejudiquem o Bolsonaro. Essa que é a questão, e com o apoio de certos setores da justiça, das redes sociais, do mundo jornalístico. Isso é uma teoria, é uma fake news, é uma narrativa, isso é possível? Qual é a tua avaliação a respeito? Bom, vamos separar as análises para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. Eu trabalhei no Globo durante quase 10 anos, né? E meu último ano no Globo foi na editoria de política, né? E eu lembro claramente, e eu tenho essa foto, né? Quando o Lula foi eleito em 2002, ou seja, meu último ano no Globo foi em 2002, eu lembro claramente da equipe de política segurando a capa do jornal com a vitória do Lula, que sairia no dia seguinte. E eu vi aquela equipe de uma forma majoritariamente de esquerda, né? Eu via claramente isso. Eu, inclusive, naquele momento, eu votei no Lula, foi a primeira e única vez que eu votei no Lula, em 2002. E eu vi aquela equipe de uma forma muito comedida, né? Inclusive na própria foto. Se eu te mostrar a foto, você vai ver que as pessoas não estão comemorando, elas estão mostrando a foto, tentando mostrar imparcialidade no processo. Mas eu acho que o jornalismo, de uma forma geral, né, que eu chamo até no livro que eu vou lançar terça-feira, eu chamo de jornamilitantismo. O jornalismo virou um jornalismo militante, um jornalismo que você não consegue mais crer, né? Os principais players, os principais colunistas do jornalismo brasileiro hoje são de esquerda e estão torcendo pelo Lula descaradamente. É muito ruim, né? O nosso jornalismo acabou, né? O nosso jornalismo não existe. E aí contribui para isso o fato de o STF e o TSE determinarem a total falta de isonomia no pleito. Então, o TSE e o STF meio que caçam, né, os influencers, os jornalistas de direita, eles escalam as pessoas, eles tiram redes sociais de gente influente na rede social, como, por exemplo, o Luciano Hang, né? Eles influenciam diretamente na eleição pró-Bolsonaro e isso acaba sendo registrado pela imprensa como algo correto. Não existe, afora o jornalismo de direita, que é assumidamente de direita, não existe dentro da imprensa hoje, especialmente a imprensa maior, vozes dissonantes que digam, peraí, pô, tá errado. O fato de um empresário dizer num grupo privado de WhatsApp que ele é a favor de um golpe de Estado, o que for, a liberdade de expressão dentro de um grupo privado de WhatsApp. Ele não pode ser atingido dessa forma, né? Então, o que vem sendo feito, né, é a imprensa recebendo essas determinações do STF e do STE com normalidade, quando isso claramente atenta contra a democracia. Agora, independente, eu quero falar do teu livro, o livro que você vai lançar na semana que vem, pela Amazon, que é, se não me falha a memória, Fedeu.
o nome Fed. é, Fed. FED. Quem que você está claramente dizendo que o ambiente brasileiro está fedendo, está podre. Então, mais tarde a gente vai falar disso, daqui a pouquinho. O que eu quero saber de você é se você acredita que uma CPI com relação aos institutos de pesquisa teria alguma razão de ser em virtude de eventuais manipulações, ou você acha que isso aqui é absurdo? Que os resultados equivocados, ao invés de serem articulações políticas, na verdade são falhas de capacitação, no sentido de organizar uma pesquisa e até de ler os resultados dela? Eu acho que as duas coisas podem acontecer, Ronaldo. A fraude e o erro no campo. Ou seja, a gente tem que entender o seguinte: no campo estão seres humanos passíveis de erro, né? Então, às vezes, o cara vai para a rua, tá com um problema em casa, aí o cara, não, enfim, foi para a rua com uma cabeça ruim, e o cara quer terminar a pesquisa de qualquer maneira e voltar para casa, e ele vai em entrevista de qualquer maneira, sem cota, sem porcaria nenhuma, preenche o negócio completamente errado, e o Instituto, eu repito, os institutos maiores não têm tempo de checar nada, né? Porque... E muito menos de corrigir alguma coisa. Exato. Essa é a diferença. Quando a gente tem um instituto pequeno trabalhando como o nosso, né? Que checa tudo, checa basicamente todas as entrevistas, liga para todo mundo. Vem cá, você foi entrevistado pelo entrevistador tal? Aonde você estava? Né? Você estava em grupo ou estava sozinho? Todas essas perguntas, todas essas checagens que a gente faz, né? Para validar a entrevista ou não, os institutos maiores não têm tempo, que é uma pesquisa com 5.000 entrevistados, né, no Brasil inteiro. Né? Então, é muito difícil você garantir que o que está vindo da rua vem com qualidade técnica, com apuro técnico para um resultado de pesquisa. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu repito, às vezes as pessoas confundem. Pesquisa não é resultado eleitoral. Pesquisa é a probabilidade do que pode acontecer, né? Então, obviamente, nós tivemos a felicidade de acertar o resultado no estado do Rio de Janeiro, né? Nós basicamente cravamos o resultado, né? A Prefab foi o único, o Datafolha deu o Cláudio Castro com 46, o IPEC com 47, se eu não me engano. Nós demos 58 e ele teve 58. Então, assim, mas por que vocês acertaram e o IPEC e o Datafolha erraram? Por alguns motivos. Um desses motivos, eu acabei de explicar para você. Eu acho que a gente tem possibilidade de fazer checagens minuciosas. E se a gente entender que uma coleta numa cidade, num bairro, foi toda errada, a gente tira o sujeito do campo e manda outra pessoa imediatamente para lá. Essa é uma das razões. A segunda razão é o seguinte: os institutos não estão obedecendo a um corte importante no Brasil nesse momento, que é o corte dos evangélicos. No estado do Rio de Janeiro tem 35% de evangélicos. Se você tiver 35% de evangélicos, se você obedecer essa cota, você vai estar bem próximo, né, de um resultado fidedigno. E a terceira coisa é o seguinte: os institutos de pesquisa não estão indo a lugares de risco, a áreas de risco. E quando eu falo áreas de risco, não estou falando só comunidades. Favela. Não, estou falando de cidades que se consideram perigosas, não estão indo. Simplesmente não estão indo. E a gente não. A gente vai a todas as áreas de risco, a todos os lugares, a todas as cidades. E isso, de fato, faz uma enorme diferença. Então, eu vejo assim, que se você me perguntar se eu acho que tem que ter CPI das pesquisas, eu acho que sim. Até para as pesquisas, para os institutos de pesquisa mostrarem como é que ela funciona. Exato, de forma transparente como é que funciona tudo, mostrar os números por dentro, né? Eu acho importante. Agora, o que advirá dessa CPI é que me deixa preocupado. Porque eu já vi gente falando assim, se
errar fora da margem de erro, é todo mundo preso. Olha, já teve muitos casos, e acontece de uma forma muito comum, de a gente ter um cenário no dia da eleição, as pessoas irem com outra cabeça, ou até um O fato. próprio Witzel foi eleito em 3 dias, o negócio virou. Ele estava lá com 4, 5% de intenção de voto, de repente ganhou a eleição e botou o Eduardo Paz para trás. Assim. Isso foram os últimos dias. Agora, me conta uma coisa aqui. Tem dois assuntos que eu quero tratar contigo, oriundos dos meus sentimentos, da minha sensação. Um deles aconteceu quando eu estava assistindo pela internet, eu estava online e em tempo real, na medida em que o tribunal oferecia a informação. Quando eu vi que o Bolsonaro chegou a 48,73%, e dali em diante, e aí tinham 70% mais ou menos das zonas apuradas, e daí em diante ele não conseguia mais pontuar de forma alguma, só caía, eu pensei exatamente o que aconteceu no final das contas. O Bolsonaro vai começar a descer e, a partir de agora, o Lula vai começar a subir, e eu imaginei que poderia ter alguma manipulação, eu não tenho certeza, eu estou falando sobre o meu sentimento. Existe essa possibilidade de ter sido a apuração, de alguma maneira, como dizem muitos, pode ser narrativa, pode não ser, e como eu eventualmente sentia, não tenho prova, não tenho dado algum, foi apenas um sentimento humano, pessoal. Existe essa possibilidade? Esse é o primeiro assunto, depois eu vou trazer o outro. A gente, infelizmente, a gente não tem provas em relação às urnas eletrônicas, a gente não consegue auditar, não consegue fazer nada, né? Me estranha bastante assim, a resistência do TSE, do STF, em não deixar uma segunda alternativa, que seria um voto impresso, né, que pode ser auditável. Me estranha isso, né? Agora, a gente tem que voltar a 2014. Eu tenho duas situações que eu gostaria de deixar aqui registrado para você. Eleição ao governo do estado do Rio de Janeiro de 2014, ok? Sai a pesquisa de boca de urna ao governo do estado do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa de boca de urna, o Antony Garotinho tem 10%, se não me engano, 8 ou 10% à frente do Pezão, à frente do Crivella, para ir ao segundo turno das eleições. Ora, a pesquisa de boca de urna, ela não pode errar. A pesquisa de boca de urna, ela fere o que o cara dizendo em quem votou, né? Ali não tem como errar. Você pode, assim, errar 1 ponto, 2 pontos. Agora, quando você coloca 8 pontos na frente, não tem possibilidade de errar. E a pesquisa de boca de urna de 2014 colocava o Antony Garotinho no segundo turno com o Pezão. E o Garotinho, se eu não me engano, foi 0,5%, ele ficou fora do segundo turno. Isso foi muito estranho. Especialmente porque, naquela eleição, se eu não me engano, a apuração parou com 30% e só voltou com 91% ou 92%. Eu não sei se você lembra disso. Só voltou com 92%. Paralisou, o TSE paralisou, depois só voltou com... E quando voltou, já voltou com o Crivella na frente. Aquilo ali, para mim, foi algo muito estranho. E levando também 2014 para o que aconteceu com Aécio Neves, né, só me confirmou que a urna eletrônica ela precisa ter um segundo cheque. A gente não pode ficar à mercê das urnas eletrônicas. Eu sempre perguntar, eu estou falando assim, eu sou um técnico, eu poderia aqui dizer que não, que a gente deve confiar nas urnas eletrônicas e tal, mas eu não confio nas urnas eletrônicas, sinceramente eu não confio. Mas o Bolsonaro, quando ganhou a eleição contra o Haddad, a gente não sabe de quanto foi aquele score, pode ter sido muito maior. A gente não sabe, não é porque ele ganhou que as urnas eletrônicas funcionaram. Eu não confio, tá, Ronaldo? Não confio.
Eu acho que o sistema, né, no Brasil é tão corrupto, é tão fálico, é tão bizarro, né, tão aparelhado, né? A gente teve aí um governo Lula, um governo Dilma que aparelhou todos os estatais, então lá dentro do TSE, lá dentro do STF, está cheio de ideologia, cheio de esquerda, de uma forma brutal, né? Então a gente não sabe o que acontece lá dentro e eu não confio. Eu tenho acompanhado, na medida do possível, as informações que chegam e que provavelmente você conhece muito mais profundamente do que eu, porque além de ser um profissional dessa área, você está antenado, está ligado nessa questão, porque é uma questão que te envolve quase que o dia inteiro, o tempo todo da tua vida. Eu tenho observado que de um tempinho para cá, talvez de uma semana, 8 dias, 10 dias para cá, o Lula vem parando nas pesquisas que vêm sendo apresentadas e o Bolsonaro vem encostando nele e me parece que hoje há um empate técnico. Quando eu digo me parece, é porque eu não tenho informações objetivas que provavelmente você tem. Então, eu te pergunto, hoje, pelo que você sabe, pelas suas informações, qual é a verdadeira situação das pesquisas em geral, na média, e o que é que você, como profissional dessa área, poderia dizer a todos nós que estamos aqui ávidos de informações, ávidos por conhecer o que é que pode vir aí no futuro, o que é que você poderia nos dizer que esteja de fato acontecendo no mundo eleitoral do segundo turno para as eleições presidenciais brasileiras? Basicamente, 2 institutos de pesquisa cravam um empate técnico, né? Um é uma Paraná Pesquisas, e muitos, né, a própria imprensa descredibiliza o Paraná Pesquisas porque eles têm um contrato com o governo federal. E o outro instituto saiu hoje, o resultado é Veritas, que eu não conhecia, né, que também coloca o Bolsonaro na frente do Lula, né? Então, eu entendo assim, Datafolha e IPEC continuam dando, né, 5 pontos, 6 pontos de diferença entre um e outro. A questão é, o Bolsonaro, ele está ganhando em todas as regiões, menos no Nordeste, segundo os institutos de pesquisa. E, do ponto de vista eleitoral, o que o Bolsonaro precisa fazer para reverter a situação, se é que as pesquisas estão corretas, eu falo especialmente em relação ao Datafolha e IPEC, é diminuir a diferença, não precisa ser diminuir de uma forma muito grande, mas diminuir a diferença no Nordeste para vencer a eleição. Essa é a questão principal. Porque é o seguinte, e aí de novo falando como eleitor, se a gente chegar na véspera da eleição e a diferença entre um e o outro for de 2%, ou 2% para o Bolsonaro, ou 2% para o Lula, a gente já sabe, eu acho que eu sei o que vai acontecer. Né? E se acontecer diferente do que eu acho que vai acontecer, para mim vai ser uma surpresa. E o que você pode dizer, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que se houver uma diferença pequena, Datafolha, de 2% Bolsonaro, 1% Bolsonaro, se tiver empate técnico, o Lula ganha. Essa é a minha opinião, infelizmente. Me conta uma coisa aqui. Você, dentro desse aspecto que eu coloquei, você acredita que o Bolsonaro esteja crescendo e o Lula esteja, de uma certa maneira, paralisado? Ou não é isso que está acontecendo? O que você acha que está acontecendo hoje no eleitorado? O que está acontecendo é o seguinte, o Bolsonaro, né, ele se elegeu em 2018 com apoio do centro. O centro decidiu ir para a direita, né? O centro que você diz é Mato Grosso, Goiás. Eu estou falando de ideologia. Que é o centro ideológico. O eleitor de centro, né? O centro ideológico, certo. O cara que é PSDB, ele foi para a direita, né? Ele se encaminhou para a direita. Quando o Bolsonaro virou o presidente, esse cara de centro rapidamente voltou ao centro, né? Tanto que em pesquisas de avaliação de governo, logo, 3 meses, 4 meses depois do governo Bolsonaro, ele tinha baixado do número dele eleitoral para muito, né?
para 30 e poucos por cento de aprovação. Enfim, o centro voltou para o meio. E na gestão da pandemia, essa é a minha opinião, eu acho que o Bolsonaro cometeu muitos erros, né? Especialmente na comunicação. Deu frases desastrosas para a imprensa, fez pronunciamentos oficiais absurdos, né? Frases como o negócio da gripezinha, né? Do histórico de atleta, do jacaré, né? Enfim, eu acho que ele deu muitas declarações desastrosas que tiraram definitivamente o centro do apoio ao Bolsonaro. Quando você chega mais próximo da eleição, né? E esse cara está distante do Bolsonaro, esse cara de centro está distante do Bolsonaro, esse cara olha para o outro lado, né? Olha para a esquerda e fala: cara, eu vou engolir Não o dá Bolsonaro. para ir por aqui. Não dá. O Bolsonaro é idiota, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, tal, mas, cara, não dá para ir para cá. Pelo amor de Deus. E aí ele volta para o Bolsonaro. Então, o que está acontecendo nesse momento agora é que o eleitor de centro está voltando paulatinamente para a direita, rejeitando aderir, né, ao Lula e ao PT. Esse movimento está acontecendo nesse momento. Agora, se esse movimento vai ser suficiente para o Bolsonaro vencer a eleição, é isso que a gente vai saber. Muito bem. Então, sobre eleição, sobre pesquisa, sobre metodologia de aferimento ou aferição de opinião pública eleitoral, eu queria te oferecer o tempo que você quisesse para você dizer o que você quiser dizer. E aí nós vamos conversar sobre o teu livro, sobre a tua sensação como cidadão brasileiro, sobre a questão que nós estamos vivendo no Brasil hoje. E aí você vai nos dizer e vai nos convidar para o lançamento, que eu não sei se é virtual, se é presencial, depois você vai falar sobre isso. Mas a palavra é sua para que você nos esclareça as tuas opiniões sobre o assunto base do nosso papo de hoje. Ronaldo, o que eu acho que deveria acontecer no Brasil é a divulgação não só de pesquisas quantitativas, mas também a divulgação de pesquisas qualitativas, né? Porque pesquisa quantitativa é número, né? Você tem o resultado do número puro e simples ali. A qualitativa não. A qualitativa é sentimento, é percepção, é tendência. Então, às vezes, você tem uma pesquisa na véspera da eleição, você tem uma pesquisa quantitativa com o resultado lá percentual. Você poderia divulgar na véspera da eleição o resultado da pesquisa quantitativa com os resultados percentuais e o resultado de uma qualitativa para você entender o que pode acontecer de um dia para o outro, como a população está pensando na véspera, né? Qual é a tendência, né? Testar tudo, né? Quem nunca participou de uma pesquisa qualitativa, né? Eu vou te interromper e vou te pedir, porque muita gente não conhece, que você explique o que é uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa. Por favor. E como é que isso é feito? A pesquisa quantitativa, você pega cotas do IBGE, do TSE, e você vai para a rua buscar número, buscar percentual. A qualitativa não. A qualitativa você reúne grupos de pessoas numa mesa, né, e você faz uma conversa, uma pesquisa remunerada, as pessoas recebem para estar ali naquela mesa, e o moderador conversa com essas pessoas e começa a entender o que vai na cabeça do eleitor, né? Porque quando o eleitor está na rua, ele dá uma resposta rasa, sim ou não, voto X, voto Y. Mas quando você conversa com o eleitor mais longamente, você começa a entender para onde a cabeça dele pode ir. E isso gera um enorme relatório de percepção e tendência, que você pode ter um resultado na pesquisa quantitativa na véspera, mas a qualitativa pode dizer o seguinte: olha, pode acontecer isso também. Por exemplo, se você tivesse feito uma pesquisa qualitativa, e eu fiz em 2018, na véspera, 2 dias antes, né, na eleição para governador do estado do Rio de Janeiro, a gente já sabia que o Witzel ia para o segundo turno, a gente já sabia que o Witzel poderia atropelar o Eduardo Paes. Isso na qualitativa. Na quantitativa, na nossa quantitativa, a gente via que o Witzel já estava no segundo turno do Eduardo Paes, mas o Eduardo Paes continuava na frente. Mas a qualitativa não. A qualitativa dizia: o Witzel pode atropelar e pode sair na frente do Eduardo Paes. Então, eu acho que, do ponto de vista técnico,
uma sugestão, né, que para uma reforma política, eu acho que deveria se divulgar não só as pesquisas quantitativas, mas também as pesquisas qualitativas. Porque as qualitativas vão poder dizer o que pode acontecer, como o eleitor está pensando, né? O que mudou a cabeça dele para ele, de repente, acordar no dia seguinte, em vez de votar no Lula, votar no Bolsonaro. Né? Esses relatórios de qualitativa também deveriam ser divulgados a reboque de uma quantitativa. Se isso acontecesse, não haveria surpresa, sabe? A gente poderia entender, ó, a quantitativa está dando isso aqui, mas a qualitativa está indicando esse caminho. Pode ser que isso aconteça. Né? A probabilidade de que esse cenário aqui também possa acontecer. Pergunta última sobre questão eleitoral. Simone Tebet, Ciro Gomes, que durante todo o processo de divulgação das candidaturas de cada um deles, meteram o cacete no Lula, inclusive algum deles dois dizendo que o Lula era chefe de quadrilha, que estava lá quando ele se corrompeu e tal, e de repente eles se oferecem ao Lula como apoiadores ou fazem um acordo com o Lula. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o eleitor tem a mesma ética do político, que na verdade é uma ética podre? Porque na medida que você diz que eu não presto e você está aliado a mim no momento seguinte, alguma coisa do ponto de vista ético, da dignidade, da moral, está faltando aí. É assim que eu vejo essa questão. Você acha que esses dois cidadãos transferirão votos para o Lula, ou o eleitor vai olhar para eles e dizer: isso aqui é asqueroso, eu não embarco nessa canoa? Como é que você vê essa questão? Então, são duas coisas. Uma coisa é se a gente for medir, de novo, por isso que eu falo que é importante a gente ter qualitativa. Se a gente for medir a cabeça do eleitorado, classes mais baixas, né, as classes menos favorecidas, essas pessoas não têm o nível de informação que a gente tem. Então, não sabe nem quem é Simone Tebet, não tem ideia do que seja isso. Então, esse cara, ele não é impactado por essa informação, né? Você quer dizer que ela não transfere voto, ou ao contrário, que eles não sabem que ela metia o pau no Lula? Qual dos dois? No caso específico da Simone Tebet, é uma coisa que ela precisa entender, é que os votos que ela teve não são dela. Os votos que ela teve são votos de centro. Poderia ser ela, como poderia ser Zé Qualquer mais preparado de centro. A partir do momento que ela diz que vai apoiar o Lula, o cara de centro não necessariamente vai apoiar o Lula. De maneira nenhuma. Ele pode falar: peraí, eu votei em você porque você é centro. A partir do momento que você vai apoiar o Lula, você vai apoiar o Lula, mas eu não vou. E na minha opinião, não vai acontecer, ela não vai transferir nada. Assim como o próprio João Amoedo. O João Amoedo já não tinha voto. Que voto que ele vai transferir para o Lula? Nenhum. Agora, o Ciro Gomes não. O Ciro Gomes já tem um perfil, o eleitor dele já tem um perfil mais centro-esquerda, né? E eu acho que, do ponto de vista de transferência, talvez transfira mais para o Lula do que para o Bolsonaro. Vamos falar do teu livro. Eu quero antes fazer um pequeno preâmbulo. Você escreve no Diário do Rio, que é um jornal do meu querido irmão Cláudio Castro, que ele tem associados, um deles é o Quirino, com quem você provavelmente deve lidar, que é o jornalista responsável, e você vai publicar um livro com todas as crônicas que você tem escrito no último ano. E você deu o título de FED. O que eu entendi, apenas lendo o título do teu livro, é que você está enojado com as circunstâncias políticas no Brasil. Eu não sei se é isso, porque eu não li o livro. Eu li algumas das tuas crônicas, inclusive crônicas essas que eu tive a honra de participar como elemento como é que eu poderia dizer, a ser analisado quando fui pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Eu acompanho bastante do que você escreve, mas eu não sei exatamente quais foram as tuas ideias quando você resolveu escolher um determinado número de crônicas para publicar no teu livro. Então eu queria que você contasse para a gente como é que esse livro está organizado, quando é que vai ser o lançamento e o que é que você está esperando conseguir
com o que você escreveu. Esse é meu 7º livro. Ele chama FED, O Brasil Putrefato. E ele é uma coleção de 30 artigos, crônicas, entrevistas que eu fiz no Diário do Rio em 2021 e 2022. Né? Eu selecionei especialmente artigos que desnudam o sistema. Quando eu falo do sistema, eu falo de imprensa, eu falo de instituto de pesquisa, eu falo de TF, TSE, instâncias jurídicas, né? E, de fato, Ronaldo, se você olhar o resultado das urnas nesse ano, você vai entender que todo mundo que estava preso virou candidato, né? E isso é fruto de quê? É fruto do sistema. O sistema abriu essa porta para que esses caras voltassem e alguns, né, boa parte... Não, o Zé Dirceu, por exemplo, foi eleito. Sim, sim. Eu estou falando assim... Mas o Roberto Jefferson continua preso. Eu não quero citar nomes, mas aqui no estado do Rio de Janeiro, vários que estavam presos foram eleitos, né? E assim, se a gente puxar essa plataforma nacional, o Lula jamais poderia ser candidato. Jamais poderia. Se o Lula estivesse num país desenvolvido, um país esclarecido, ele estaria preso até agora, né? Então, é um livro de revolta, né? Eu tenho lado. Às vezes um amigo meu fala assim, Mário, mas pô, você trabalha com instituto de pesquisa, você trabalha com marketing político, você fica mostrando o seu lado. Eu tenho lado. Eu não, quando eu faço uma consultoria, quando eu monto uma pesquisa, a pesquisa sai exatamente como está o resultado. Não importa se o Lula está na frente, se o Bolsonaro está na frente, eu não mexo em pesquisa. Pode chegar aqui com uma maleta de 200 milhões de dólares que eu não mexo em pesquisa. Sai o resultado da pesquisa que agora eu tenho um lado, né? E esse lado é de mostrar que o sistema trabalha fortemente para o Lula vencer a eleição, né? A gente tem um cara que está dirigindo o Brasil, né? Hoje em dia, o presidente do Brasil não é Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil é Alexandre de Moraes, né? Ele, numa canetada, ele resolve que tem que caçar não sei o que o jornalista não pode falar, que a rede social tem que ser apagada, que não pode chamar o Lula de ladrão. Isso é um absurdo completo. A gente tem que lembrar que que a internet ela surgiu como um território livre. E as pessoas, né, criaram as redes sociais foram criadas, as pessoas deram opiniões livres. E quando você dá uma opinião, seja ela qual for, você não pode ter um sistema numa rede social dizendo que está certo, está errado, que você está fazendo fake news, não está. Isso não existe. Isso existe só no Brasil. Se você se você entrar em qualquer rede social lá fora, numa eleição lá fora, isso não existe lá fora. Só existe no Brasil. Né? Quer dizer, a gente está sendo... Isso eu escrevi na minha última crônica. A gente está vivendo o momento Cuba antes mesmo do Lula assumir. A estatal que está ditando, né, o modelo democrático, que na verdade não é um modelo democrático, é um modelo autocrático. Né? O cara passa a caneta e está resolvida a questão. Isso não existe. Então, assim, esse livro vai nessa linha. Vai nessa linha de dizer que o Brasil está empodrecido, que os corruptos voltaram, né? Que os juízes da Lava Jato, que tiveram uma trabalheira para reunir todas as provas, estão sendo criminalizados, processados, né? Então, assim, uma inversão total de valores. E esse livro meio que retrata como o sistema está podre, né? Está muito difícil. Me conta uma coisa, qual é o dia do lançamento, onde vai ser e o horário? Com essa coisa da pandemia, eu lancei os meus últimos 4 livros em só e-book. Né? Então eu vou lançar terça-feira na Amazon como e-book. E como eu estou escrevendo um romance também, meu primeiro romance, que vai sair em março, eu vou lançar todos os livros, todos os últimos 5 livros, ao mesmo tempo. 4 livros na mesma noite, em março. Tá. Então é basicamente isso. Ô, meu querido irmão, você tem os nossos microfones e as nossas câmeras à tua disposição para que você se despeça, mas antes eu quero dizer a você
que você é um grande amigo, um irmão que eu ganhei pela minha vida afora. Você sempre pode contar comigo para o que você precisar. Eu espero que você não precise, porque precisar dos outros é ruim, mas se você precisar de mim, você vai ver que eu estarei sempre pronto a estar ao seu lado em qualquer circunstância. Você é um querido amigo, irmão, me apoiou, me ajudou, me envolveu numa história que eu jamais tinha pensado antes na minha vida, numa carreira que eu jamais tinha pensado em seguir. Quer dizer, carreira imediata, né? Naquele momento. Eu, obviamente, já fiz política profissional, fui vereador, mas nunca passou pela minha cabeça ser candidato a governador. Você me convenceu disso e eu corri atrás junto contigo, você me ajudou bastante. E eu quero te dizer mais uma vez que os meus dois braços, as minhas duas pernas, enquanto funcionário, o meu coração e a minha mente estarão sempre ao seu lado. E eu quero te colocar aqui, mais uma vez, os nossos microfones, as nossas câmeras à tua disposição para que você se despeça dizendo aquilo que você quer dizer, encerrando essa nossa conversa, que para mim foi muito legal rever você desde a época da pré-candidatura, que a gente não se falava, não se via. Eu quero deixar aqui o meu melhor abraço para você, um beijo nas tuas duas filhas mais velhas e um beijinho na Clarinha, que é o nosso xodó. Bom, Ronaldo, te agradecer pra caramba mais uma vez esse espaço, a oportunidade de falar com as pessoas, né? Falar com a sua audiência, né? E dizer que você também é uma vítima do sistema, né? Porque na verdade você o sistema partidário deveria ter deixado você ser candidato, e você sabe que você foi atacado de uma forma cruel pelo sistema, baixa, né? Que um dia a gente vai contar para as pessoas todos os bastidores, tudo que aconteceu com você. Porque se você fosse candidato, Ronaldo, você pode ter certeza, a direita, na véspera da eleição aqui no estado do Rio de Janeiro, foi para a direita. Você seria o único candidato de direita e você estaria no segundo turno. O que eu queria dizer para você é o seguinte, Ronaldo. Nós vivemos um momento muito grave no Brasil. Nós vivemos um momento que tem o seguinte caminho, e eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer para você. Se o Lula vencer essa eleição, o Lula não governa. Que as pessoas não vão sair das ruas até o Lula deixar o governo. O Brasil vai parar por algumas razões. A primeira razão é a seguinte. A gente lembra em 2014, com aquele resultado estranho que aconteceu da virada da Dilma sobre o Aécio, o que o povo fez? O povo acordou, foi para a rua. Enquanto a Dilma não deixou o governo, o povo não deixou a rua. E agora é mais grave, que a gente vê claramente, né, o STF e o TSE movendo peças para a vitória do Lula. E o povo está vendo isso. Está na nossa cara que isso está acontecendo. Né? Não é uma eleição com isonomia. E as pessoas não vão aceitar isso. Isso está claro. Não tem isonomia na imprensa, não tem isonomia nos poderes, no judiciário, no STF, no TSE, nos poderes judiciários. Não temos isonomia nessa eleição. Essa é a questão. E os brasileiros que votarem contra o Lula não vão aceitar. O Brasil não vai mover-se à frente com o Lula presidente. Então, assim, não adianta as pessoas comemorarem a vitória do Lula. Não adianta. Ele vai ganhar, mas vai perder. Porque nós estamos diante do sistema. E o sistema é podre. O sistema vem trabalhado de uma forma que antes, Ronaldo, a gente viu o sistema trabalhar nos bastidores, né? Eram coisas que a gente enxergava nos bastidores. Mas agora não, o sistema está trabalhando claramente pela vitória do Lula. Né? Apesar de todos os esforços, né? E aqui vale também uma crítica ao próprio Bolsonaro. Eu não sou um bolsonarista, também vi muitos erros do Bolsonaro, mas muitos erros. Erros de declaração, erros de atitudes, coisas que poderiam ter facilitado a vida dele, né, nessa eleição. Mas entre Bolsonaro e um cara que já foi condenado, que todo mundo sabe que é ladrão, né, você acha que o brasileiro vai aceitar olhar e ver que o TSE impede que as pessoas chamem o Lula de ladrão? Não existe, é só no Brasil. Isso é uma coisa bizarra, é uma coisa bizonha, né? Então eu considero, para finalizar aqui nossa conversa, eu acho que o Lula acha que vai vencer. Mesmo vencer, não vai vencer. O Brasil não vai aceitar essa situação, né?
E espero que isso não aconteça para o bem de todos, né? Porque hoje a gente precisa de continuidade, a gente precisa seguir o caminho que a gente está seguindo, que o país está seguindo, para chegarmos a um momento em que o Brasil não esteja tão dividido, as pessoas estejam mais clarificadas sobre o que foram esses últimos 4 anos, né, marcado pela pandemia. Né? Eu não digo nem a guerra da Ucrânia, que eu acho que isso influenciou menos, mas a pandemia foi um momento atípico e isso não poderia ser medido da forma como vem sendo tratado pelo STF e o TSE. Me parece que o STF, os juízes do TSE estão impondo um castigo ao Bolsonaro e ao bolsonarismo pelos erros que ele cometeu, as declarações desastrosas que ele cometeu na pandemia. Né? Parece uma punição que ele está sofrendo pela pandemia. E eu acho que a gente precisa se preparar para o pior. A gente precisa se preparar para o pior, que o pior... o meu livro, ele inclusive ele é desesperançoso em relação a isso, porque no livro, na última crônica, eu digo que Lula vai vencer a eleição, infelizmente. Querido irmão, um beijo no teu coração, na tua testa. Muito obrigado por essa conversa que eu tenho certeza esclareceu a uma porção de gente, esclareceu a mim e também esclareceu a você, porque na medida que você vai falando, você vai pensando e vai renovando o que você pensa, o que você acha, o que você compreende das coisas. E nós estamos sempre juntos. Muito obrigado. Fica com Deus. Um beijo, querido. E a vocês todos que nos assistiram, muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV, nos aproximando a passos largos do segundo turno dessa eleição. E quem julga os candidatos, quem julga Bolsonaro e quem julga Lula é você, é com o seu voto. E na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui no canal 6 da NET Rio, voltaremos com um programa inédito, ou você pode nos assistir em todos os horários que você já conhece. Nos vemos lá!